todos em pé. Ficaram com medo, né? Dos homens, dos senhores. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, 18 a 24. Entre o Sinai e o Calvário. Hebreus 12, 18 a 24. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e temeroso. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Esta é a palavra do nosso Deus, pela qual agradecemos, meu Deus, que o Senhor nos abençoe diante dela e supra nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Assentem-se, por favor. Esse texto da carta aos Hebreus fala de dois montes conhecidos por todos nós. Primeiro, o Monte Sinai, ou Horebe, aquele monte que Moisés subiu e de onde desceu, tendo em seus braços, em suas mãos, a tábua ou as tábuas da lei. E o Monte Sinai, o Monte Sião, o monte onde Jerusalém está edificada, a cidade de Jerusalém está edificada sobre o Monte Sião. Cidade essa que contém um outro monte, o Monte da Caveira, o Monte Calvário. Nós pensamos, sob o ponto de vista de importância, lá no Monte Sião, Abraão subiu levando o seu filho Isaque para sacrificá-lo. Neste lugar hoje há uma construção protegendo a rocha aonde Abraão iria sacrificar o seu filho. É o domo da rocha, não é uma mesquita, mas um lugar onde protege a rocha. E nessa rocha, no desenho do antigo templo construído, edificado por Salomão, é que ficava o Santo dos Santos. Mas esse monte não é tão importante quanto o outro monte, o Monte da Caveira, o Monte do Calvário, o monte onde Jesus, o nosso amado Salvador, deu a sua vida em resgate de muitos. E louvado seja Deus, nós fazemos parte desse povo resgatado, redimido e salvo pelo poder do sangue de Jesus. Ali Jesus, no Monte no Monte Calvário, ele inaugura uma nova fase, uma nova etapa, uma nova aliança, um novo testamento. É interessante o contraste entre o Monte Sião e o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus grita. No Monte Sinai, a voz de Deus produz medo. Mas já no Calvário, Jesus, a sua voz, é uma voz que não amedronta. É uma voz misericordiosa. É uma voz de quem não grita. É a voz de quem suplica. No Monte Sinai, Deus mata.
Inclusive, nos é dito no texto que qualquer animal que se aproximasse do monte deveria ser morto, por apedrejamento ou por lança. O fato é que esse animal não poderia subir o monte. Mas lá no Calvário, Deus morre. O Deus Filho, o Deus encarnado, se entrega por amor a nós. Lá no Monte Sinai, coisas estupendas acontecem, trovões, relâmpagos, fogo. As pessoas se amedrontam, as pessoas têm medo, inclusive pedem para que Moisés suba, pedem para que Moisés busque informações sobre o que Deus quer deles, mas eles mesmos não têm coragem de subir, não desejam subir, porque estão absolutamente atemorizados e amedrontados. Mas já no outro monte, o Monte do Calvário, Deus não amedronta ninguém. Deus não assusta ninguém. De braços abertos, Deus se doa, se dá, para que nós pudéssemos ter a sua companhia. Philip Yancey escreveu o livro Seu Nome é Salvador. Não é de admirar que o chamemos assim. Nesse livro, ele diz: Jesus ficou sozinho para que nós pudéssemos ter a companhia de Deus. E a companhia de Deus por toda a eternidade. Mas embora, irmãos, falemos do Deus que se manifesta no Sinai e do Deus que se manifesta lá no Calvário, nós não estamos falando de duas divindades. Nós estamos falando de um mesmo Deus. Porque há uma crença por parte de uma teologia equivocada, herética, de que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E o Deus do Velho Testamento é um Deus irado. O Deus do Novo Testamento é um Deus que ama. O Deus do Velho Testamento é um Deus que afasta as pessoas de si. Mas o Deus do Novo Testamento é um Deus que acolhe. Mas, na verdade, a palavra de Deus procura dizer que é o mesmo Deus. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. É o mesmo Deus. Tiago nos diz que nele, Deus, não há sombra nem mudança de variação. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento ama. Aliás, ele usa o profeta para ir ao seu povo e dizer: atraí vocês com laços de amor. É um Deus que ama, assim como o Deus do Novo Testamento. Mas o Deus do Velho Testamento é um Deus também que paga de acordo com os feitos. De quem plantou, colherá aquilo que plantou. E no Novo Testamento é o mesmo Deus, sobre quem se diz no mesmo livro dos Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, nós estamos falando da mesma pessoa, não há incompatibilidade alguma. Agora, lá no Velho Testamento havia um nível de relacionamento de Deus com o homem. No Novo Testamento é um outro nível. Na velha aliança, havia uma série de questões até esse homem poder chegar-se a Deus. No Novo Testamento, apenas uma, e uma definitiva. A morte do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas se deu e nos aproximou de Deus definitivamente. Não há nada que nós façamos de tão bom que faça Deus nos amar mais do que Ele já nos ama. E não há nada de tão terrível que venhamos a fazer que leve Deus a nos amar menos do que Ele nos ama. Deus nos ama plenamente em toda e qualquer circunstância, não importa quem sejamos, não importa o que façamos, o amor de Deus por nós, como Ele, nunca mudará. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero
destacar para vocês as duas mensagens desses montes. O monte lá no Sinai, na região egípcia, e o monte do Calvário, ali fora dos muros de Jerusalém. Primeiro, o Sinai é o lugar do medo que aprisiona. E nós precisamos voltar os nossos olhos para aqueles dias de Moisés e pensar sobre qual era o povo a quem Deus queria falar. Eles foram escravos por 4 séculos lá no Egito. E a linguagem que esse povo conhecia era a linguagem do chicote, era a linguagem do grito, era a linguagem da violência. Eles eram escravos e eles obedeciam a leis mediante algo que os forçasse a obedecer. Ninguém falava com eles por amor. Aqueles patrões egípcios não usavam palavras do tipo, por favor, muito obrigado. A linguagem era a linguagem da surra, do chicote, do constrangimento, da humilhação. E era assim que eles respondiam com trabalho, com mais afinco. Era assim que eles davam os frutos que os egípcios exigiam, na força, na ameaça, na base do medo. E quando Deus tira esse povo do Egito, Deus precisa falar a eles. Deus vai dar ordens a eles. Deus vai lhes dar os mandamentos, as leis pelas quais eles regeriam as suas vidas. E é impressionante que Deus precisa gerar essa sensação naquelas pessoas. Essa sensação de pavor. Eles estavam lá aos pés do Sinai, absolutamente atemorizados. Quando a gente sobe o Sinai, a gente sobe assim, em círculos. E vamos subindo. E vamos subindo. E vamos subindo. E à medida em que você sobe, você olha para a sua esquerda e um vale vai abrindo assim diante de você. Uma coisa linda. E é impossível não perceber, não imaginar aquele povo ali, milhões de pessoas, aguardando o que Moisés falaria com Deus e o que Deus diria a ele. Interessante que o que faz aquele monte especial, ou o que fazia, era a presença de Deus e nada além disso. E o que faz diferença, gente, é a presença de Deus e nada além disso. Nós subimos o Monte Sinai e lá em cima tem uma igrejinha bem simples, bem humilde. E havia lá 2 árabes assentados, fumando maconha, em cima do Monte Sinai. Tranquilamente. Agora eu queria ver se Deus estivesse ali, manifestando todo aquele poder que manifestou nos dias de Moisés. A história seria diferente. Mas o fato, irmãos, é que Deus, naquele monte, dá ordens, dá leis, dá mandamentos para aquele povo. E o objetivo era abençoar o povo, era educar o povo. Os mandamentos nada mais eram do que normas de conduta, que haveriam de fazer aquele povo um povo forte, um povo saudável, espiritual e fisicamente. Eram 613 leis ao todo, que balizariam a conduta, a dinâmica, aquela sociedade que se formaria naquela terra que Deus havia prometido a Abraão que daria aos seus descendentes. O objetivo não era trazer peso, o objetivo era abençoar, era preservar a vida daquelas pessoas. É como nós temos em nossa sociedade determinadas leis que precisam ser obedecidas. Existem até aquelas leis que a gente nem leva tão a sério. Então você vai num zoológico e tem uma placa lá dizendo não alimente os animais. É uma placa proibitiva.
E aí vai um engraçado lá, pega algum alimento e põe a mão dentro da jaula do leão. Ele não pode, de maneira alguma, reclamar do zoológico, nem da placa, nem da administração do zoológico, e muito menos do leão que vai comer a mão dele. Essas leis foram dadas àquele povo para que aquele povo pudesse ter saúde, pudesse ser um povo civilizado, pudesse ser um povo diferenciado frente às outras nações. Mas esse povo escravo só entendia a linguagem da força, do grito, do constrangimento e da ameaça. Então eles obedecem por medo. Eles obedecem por pavor. E aquele Deus que os livrara das mãos dos egípcios, eles eram gratos a ele, mas ao mesmo tempo não tinham intimidade nenhuma e não queriam ter, porque o sentimento que eles tinham ao ouvir os trovões, a ver os relâmpagos, o terremoto naquele monte, era um sentimento de absoluto pavor. E Deus sabia que não poderia falar com eles de outra maneira. Aquele povo não entendia a linguagem do amor. Acontece que o plano de Deus não era manter-se ali no Sinai com aquele povo. O desejo de Deus era conduzir este povo, e por extensão toda a humanidade, a um outro monte. A um monte onde o relacionamento se daria com base em amor. Onde o relacionamento seria de intimidade. Onde o relacionamento seria um relacionamento filial, de um filho para com o seu pai. Mas ainda não era o momento. Eles precisavam andar debaixo de ameaça, debaixo de constrangimento, debaixo de medo. Eles precisavam seguir aquelas normas à risca, ou seriam severamente punidos por aquilo. O que para mim é surreal, é surpreendente, que haja pessoas que dizem ter conhecido Jesus e vivem não no Monte Calvário, mas vivem no Monte Sinai. O relacionamento que esses crentes têm com Deus é distante, não tem intimidade. Eles se relacionam com Deus na base do medo, do constrangimento. Não há nada de amor nessa relação, é apenas e tão somente obrigação. Eles se relacionam com Deus na base da lei, na base do ponto, na base da vírgula. Eles coam o mosquito da lei e engolem o camelo, como Jesus mesmo disse a respeito dos fariseus. Eles têm uma relação absolutamente exterior, sob o ponto de vista da visão humana com Deus. Eles decoram a coreografia, eles decoram a linguagem, eles incorporam a vestimenta, eles viram religiosos irretocáveis. E quem olha para eles dizem que coisa linda, como é bonita a maneira como ele louva a Deus, como ele lê a palavra de Deus, como ele ensina, como ele prega a palavra, como ele canta os hinos em louvor a Deus. Mas Deus sabe que aquele coração não tem intimidade, não anda junto, não conversa, não prova do amor que Deus tem para lhe dar, vive uma religiosidade vã, vazia, que não o levará a nada. Esses Deus jamais vai se manifestar de verdade. Isso é tão forte que alguns que são adeptos daquela teologia do creme dental, já ouviu falar? Eles saem de casa e aí estão no ponto de ônibus e lembram que esqueceram de colocar a tampinha, rosquear a tampinha do creme dental. E eles não vão ter paz o dia inteiro enquanto não voltarem para casa e fazerem isso. Então eles voltam para casa correndo,
rosqueiam lá, colocam a tampinha do creme dental e voltam para o ponto para ir trabalhar. Tem gente que a vida cristã é uma grande prisão. Os seus corações são vitimados pelo medo. E eles vivem a vida cristã como alguém que tem que andar por 100 metros em cima de ovos, sem quebrar os ovos. É a vida cristã. Esse povo vive assim, pisando em ovos com Deus, morrendo de medo do que pode acontecer se um desses ovos for quebrado. Essas pessoas vivem a experiência traumática do Sinai. Eles não chegaram a Sião, e muito menos ao Calvário. Mas o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz em Efésios 2, versículo 8 e 9, que pela graça nós somos salvos. E somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. A palavra de Deus também diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Note como ele aponta para o Calvário. Note como Paulo fala da cruz, fala do sacrifício, fala do outro monte. Não do monte da lei, mas do monte do amor. Do amor expresso, explícito. Do amor que tem cor de sangue. De um amor que sua, de um amor que sofre, de um amor que se doa, de um amor que se dá, de um amor que morre. Paulo encerra o verso 16 dizendo, portanto, pelas obras da lei, nenhuma é nenhuma em qualquer língua do mundo, nenhuma carne será justificada. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, é um tiro de misericórdia nos adeptos da teologia do creme dental. Paulo diz, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Essa é a reflexão que nós temos de fazer sobre a lei. Para que serve a lei? Para salvar? Nunca serviu para isso e nunca servirá. A Bíblia diz, é impossível que alguém seja justificado obedecendo às obras da lei. Aquela lei que Deus instituiu, aqueles mandamentos, é impossível alguém ser justificado obedecendo tudo aquilo, pelo simples fato de que ninguém consegue. É impossível. O Sinai é o lugar do medo que aprisiona. Quando Jesus diz, em João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á. No verso 10 ele diz, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu gosto disso. E entrará e sairá. E entrará e sairá. Não é e entrará e acorrentado ficará. Entrará e preso ficará. Entrará e grilhões se fecharão diante dessa pessoa para ela não poder sair. Não é entrará e escravizado ficará. Não, é entrará e sairá. Entra para conhecer Jesus, sai para propagar Jesus. Entra para conhecer Jesus, sai para viver uma vida de um relacionamento de intimidade e amor com Jesus. A reflexão que a gente tem que fazer nessa noite é essa. Que tipo de vida cristã nós estamos vivendo? Isso nos leva ao segundo monte. Porque se o Sinai é o lugar do medo que aprisiona, o Calvário é o lugar do amor que compromete. É o lugar onde aqueles
que com a graça de Deus saem da experiência do Sinai e chegam ao Calvário, é o lugar onde eles se apaixonam por Jesus, no sentido de conhecer o amor de Jesus, e não só isso, mas de sentirem-se profundamente amados por Jesus. E assim eles dizem: Senhor Jesus, eu vim de uma experiência de dor, eu vim de uma experiência de medo, eu vim de uma experiência de acorrentamento espiritual e religioso. Mas aqui eu percebi que tudo aquilo não faz o menor sentido, a não ser que eu olhe para ti na cruz. É olhando para ti na cruz, morrendo por mim, que eu percebo que aquilo tudo só servia para mostrar que eu não conseguiria por mim mesmo obedecer e chegar ao céu. Eu não conseguiria por mim mesmo acertar e acertar sempre. Que eu quebrei muitos ovos tentando atravessar esse vale de ovos. É impossível, não vou conseguir nunca. Mas ao olhar para a cruz, ao olhar para Jesus, eu percebo: o Senhor veio e o Senhor cumpriu toda a lei, o Senhor cumpriu toda a justiça, e o Senhor nessa cruz está pagando o preço em meu lugar. O Senhor é o meu redentor, o Senhor é o meu substituto, e mais do que isso, o Senhor faz a ponte, a mediação, para que eu possa chegar a Deus e me relacionar com Ele, como sendo Ele meu Pai e eu seu filho, e um relacionamento não que constrange, um relacionamento não que amedronta, mas um relacionamento que abençoa, embasado em amor, um relacionamento que me compromete com Ele. Se não for por amor, não serve. Tem um versículo no Evangelho dos Crentes, porque existe o Evangelho dos Crentes, tem os 4 evangelhos e tem um 5º que é o dos crentes. E tem vários versículos lá. Faz por ti que eu te ajudarei. Estará em Heresias, capítulo 2, versículo 5. Faz por ti que eu faço por todos. Esse é outro versículo, conhecidíssimo. Irmãos. Em outro versículo assim: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Está lá em Heresias capítulo 9, versículo 10. Não existe esse versículo na Bíblia, mas nesse Evangelho dos Crentes existe. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas, elas pensam, elas acreditam que o único jeito de Deus as amar é elas sendo absolutamente fiéis e elas não errarem em absolutamente nada, e assim Deus as amará e assim Deus as recolherá. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus estabelece uma relação do homem que crê nele com Deus, que independe de mérito próprio, que independe de justiça própria. E dirá alguém então comamos e bebamos, vivamos nossas vidas do jeito que quisermos, afinal de contas, Deus não se importa com o pecado. Isso não é verdade. Tanto Deus se importa com o pecado que Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Então, sim, Deus se importa com o pecado. E no capítulo 6 de Romanos, versículo 1, a pergunta retórica que Paulo faz é: permaneceremos no pecado para que a graça em nós abunde? De modo algum. De jeito nenhum. Não, nós não faremos vã a graça de Deus. Não faremos barata a graça de Deus, mas é um fato de que nós, por obediência, jamais poderemos chegar a Deus. O único que pode nos conduzir a Deus é Jesus Cristo. Então, o centro da experiência dos que chegam ao Monte Calvário não é a lei, é Cristo. É Jesus. Eles descobrem um Deus de amor, passam a conhecer e se relacionar com um Deus misericordioso.
É claro, e repito, o Calvário não anula a nossa responsabilidade de buscar santificação, de buscar uma vida de oração, de ler a palavra de Deus, de decorá-la, de guardá-la em nossos corações, colocá-la em prática nas nossas vidas. Mas nós não fazemos isso por obrigação. Nós não fazemos isso por constrangimento nem por medo, mas fazemos isso por puro amor. Nesse evangelho dos crentes, está escrito lá, se não vem pelo amor, vem pela dor. Agora, quem aqui, sem dor de dente, há anos, pensa assim, saudade do dentista. Vou fazer uma visita para ele. Fazer um churrasco com ele. Você não lembra dele assim, nesses termos. Você lembra assim, preciso ir, porque uma vez por ano tem que ir lá para ver como as coisas estão. Então tem um interesse nessa história. E quando o dente dói, como você lembra do dentista? Ele é a pessoa mais importante do mundo para você. Mas quando a dor passa, eu não lembro do dentista. Quem vem a Deus pela dor, quando a dor passa, vai embora. Ninguém sem dor quer saber de Deus, irmãos. Ninguém. Com a vida de vento em popa, ninguém quer saber de Deus. Quando tudo está bem, ninguém quer saber de Deus. Lembre de você como é que você chegou à casa de Deus no dia em que você conheceu a Deus. Lembre-se como é que você estava quando alguém falou de Jesus para você. Lembre na sua situação. Eu era um religioso dentro de igreja. Condenado, sabendo que ia para o inferno. Cada culto para mim era um suplício, porque eu era lembrado de que eu não ia para o céu, porque eu não era salvo. E não é que o pregador pregava isso, é que o Espírito Santo pregava isso por trás da palavra do pregador, seja qual assunto fosse. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, não foi o medo que me manteve, e nem a dor, mas foi esse amor que perdoa pessoas miseráveis como eu e as recebe como filho. No Sinai, as pessoas estavam preocupadas com o que dizia aquelas tábuas da lei. Mas no Calvário, a lei foi colocada nos corações. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, você pode ler depois. Deus diz, colocarei a minha lei em seus corações. Ninguém vai precisar mais ensinar um ao outro, porque ela estará em seus corações. E ali é a pessoa do Espírito Santo operando em nós o querer e o realizar. Essas tábuas estão dentro do nosso coração e nos comprometem com Jesus. Mas é porque nós amamos a Jesus. Lá no Sinai, o que se dizia é não adulterarás. Êxodo 20, 14. Mas no Calvário, o que se diz é, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Esse amor nos compromete. Em certa medida, isso é um peso maior. No Sinai se dizia, não matarás, Êxodo 20, 13. No Calvário se diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, que todo aquele que sem motivo se irá, se encolerizar. Já ficou bravo com alguém? Já teve raiva de alguém? Se encolerizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Se você não amar Jesus, você não cumpre isso aqui.
por obras da lei, não consegue. A única vontade que eu tenho em relação a quem me faz raiva é esganar. É que essa pessoa caia num rio de jacarés e piranhas famintos. A minha carne diz isso. Você não, que vocês são pessoas lindas, maravilhosas, da paz. Mas o meu eu carnal quer é isso. Mas a gente só anda a segunda milha porque nós amamos a Jesus. A gente olha para Jesus e a gente consegue cumprimentar a pessoa, sorrir para a pessoa, ajudar a pessoa, amar a pessoa, estender a mão para a pessoa, porque nós estamos lá no Calvário e não no Sinai. No Sinai é olho por olho, dente por dente. Mas no Calvário é dê fome, ou dê de comer ao que tiver fome, vista que estiver nu. E fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. No Sinai, as pessoas querem obedecer para se salvar. Impossível. No Calvário, as pessoas obedecem porque amam a Deus. E esse é o prazer descrito no Velho Testamento. Prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Por isso, o nosso desafio é para pessoas aqui que ainda estão no Sinai saírem de lá em nome de Jesus. E correrem para o Calvário. E se ajoelharem diante da cruz. E passarem a viver o relacionamento transformador e amorável que é o amor que tem, o relacionamento que tem aquele que tem a Jesus, esse Deus que morre por amor, que salva por amor, que transforma por amor e que tem os seus seguidores o seguindo porque o amam. E eu dizia hoje de manhã, no encerramento do culto, depois da mensagem do pastor Carlos Júnior, que só o amor responde à altura de Deus. E nós temos que sempre olhar para o nosso coração e medir a quantas anda o nosso amor por Deus. Portanto, saia em nome de Jesus do Sinai. Você está vivendo uma vida religiosa baseada naquele monte. Sabe que você está ultrapassado. Aquela aliança que foi instituída naquele monte já caducou. Há uma nova aliança. E foi instituída em outro monte, mediante a morte de Jesus. O próprio livro de Hebreus diz isso. Que um testamento só tem validade depois da morte do seu testador. E por isso ali na cruz, quando Jesus morreu e disse, está consumado, está pago, a missão foi cumprida, um novo testamento começou. E eu sou filho desse testamento. E você? Portanto, saia do Sinai em nome de Jesus e vá ao Calvário. Para obedecer, sim. Para ser cobrado por Deus, sim. Mas para receber isso, um coração cheio de amor. Que se não ama a Deus, vai viver debaixo daquela lei. E vai sofrer de medo, um relacionamento de temor com esse Deus, em vez de um relacionamento de amor. Então não guardamos os mandamentos de Deus, as ordens na palavra de Deus para nos salvar. Mas se formos salvos, nos deleitaremos em obedecer o Senhor, porque o amamos. Lembram de de Êxodo capítulo 21, quando Moisés fala das leis dos escravos. E ele diz assim, se um servo hebreu servir você por 7 anos, no 8º, ele vai sair livre, alforriado. Mas, se este escravo expressamente disser, eu amo ao meu Senhor,
e à minha mulher e aos meus filhos. Não quero sair livre. Você pode imaginar um escravo que ame ao seu senhor? Você pode, porque nós somos escravos, servos, que amamos o nosso Senhor. Então Moisés diz, ele deverá ser levado até os umbrais das portas da casa de seu senhor. E com uma sovela, uma espécie de prego, deve furar a orelha, rasgar a orelha desse escravo. E esse é o sinal de que aquele escravo servirá ao seu senhor para sempre. E servirá porque o ama. É Velho Testamento. É o mesmo Deus de amor que espera de nós, na nova aliança, uma relação baseada em amor. E com amor, tudo fica diferente. O culto é diferente, o hino é diferente, a palavra é diferente, a relação com os irmãos é diferente, tudo é diferente quando há amor. E Paulo disse em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Que esse amor transborde em nossos corações. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, e assim viveremos as bênçãos de quem foi transformado e redimido no Calvário para a glória de Deus. Você podia orar comigo agora? Sinai ou Calvário? Onde você está? O convite de Deus é para que você venha ao Calvário e contemple esse maravilhoso amor. Será que há algum crente aqui que reconhece, tem vivido um evangelho da lei, do medo, da vírgula, da religião, do exterior, da aparência, e não do coração, mas está nessa noite voltando os seus olhos para o Calvário, para Cristo, para viver uma vida de quem se compromete, de quem obedece, mas o faz por amor. Tem alguém assim crente, com coragem para admitir isso? Levante sua mão em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus no coral. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma vida que sai do legalismo para uma relação de profundidade, de amor, de compromisso com Deus. Há mais alguém assim? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Agora, há alguém aqui que não é crente em Jesus, mas ouviu que na cruz do Calvário, Ele por amor entregou-se a você. E você quer hoje entregar sua vida a Cristo como seu Salvador. Faça um sinal. Eu quero hoje entregar-me a Jesus, para perdão dos meus pecados, certeza da vida eterna, para uma vida nova com Cristo. Há alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Eu quero hoje entregar-me a Cristo como Salvador. Há alguém assim? Faça um sinal em nome de Cristo. Em nome de Jesus. Você pela internet pode falar conosco. Se esse é o seu caso, você quer entregar sua vida a Cristo, então acesse-nos pelas redes sociais. Converse conosco. Nós queremos orar por você. Deus Santo, abençoa-nos neste momento. Que vamos convidar vidas que precisam de graça, de forças, de misericórdia, de perdão, a virem à frente. Que, ó Deus, possamos ver pessoas sendo visitadas por esse amor de uma forma a transbordar os seus corações. Que esse relacionamento com o Senhor seja diferente, seja novo, seja vivo, seja íntimo, seja abençoado. Nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé.
frente, você aqui, e vamos orar por você. Você precisa de oração? Então deixe o seu lugar, venha à frente, vamos orar por você.